Pessoal, um ótimo dia a todos. Como já é de costume, eu sempre estou trazendo cactos, suculentas e outras plantas para passar dicas de cultivo para vocês. E hoje eu separei essa linda suculenta, que é a Euphorbia pseudoglobosa, para retirar mudas e vou passar para vocês 5 dicas infalíveis para vocês obterem sucesso total na retirada de mudas e enraizamento de suas plantas. Então, vamos lá. A primeira parte, ou seja, o primeiro método que vocês precisam prestar atenção para que vocês consigam obter um bom resultado, é a forma de vocês retirarem essas coisinhas fofas aqui, né? As mudas. Como assim? Na hora de vocês retirar, não é apropriado que vocês peguem aqui e tentem forçar para puxar para cima. Por quê? Isso pode acabar danificando tanto a parte da planta mãe como essa daqui. E vai dificultar um pouco na hora do enraizamento. Então, a gente tem que fazer o quê? O ideal é vocês escolherem mudas maiores e fazerem esse giro. Aqui, ó, vou girar para que vocês vejam direitinho. Gira, gira. Pronto, retirou a muda, não danificou nenhuma parte da planta. A planta está perfeita, né? A muda e a planta cá também está perfeita. Esse é o primeiro método que vocês têm que fazer para obter sucesso. A segunda coisa, ou seja, o segundo passo, para que o sucesso seja ainda maior, é não tocar nessa parte aqui. Essa daqui, ela libera um líquido que ele é tóxico. Mas tem algumas que não libera e a gente não tem o cuidado na hora de retirar e acaba tocando. Por que a gente não deve tocar? Porque pode ser que no mexe com a planta e com outra, a gente pode ter contaminado a mão. E aí o que acontece? A mão estando contaminada e a gente tocando nessa parte que está aberta, vai acabar prejudicando, pois pode contaminar a planta e a gente não conseguir o enraizamento da muda. A terceira coisa, e que muita gente acaba fazendo, é plantar na hora. Se vocês pegam aqui, tá com ferimento aberto, e aí vocês já vão e colocam diretamente no substrato para enraizar, pode ser que essa planta acabe se contaminando também, já que está a porta aberta para contaminação, e vocês vão perder. O ideal é que use a cola instantânea, se quiser plantar na hora. Essa cola aqui vai estar fechando o ferimento, ou então que vocês deixem de 3 dias ou 2 dias para poder cicatrizar o ferimento e vocês poder plantar. Pessoal, a quarta coisa que muita gente comete, e eu percebo pelo menos em meus vídeos, muitas perguntas referentes a esse quesito aqui, que é colocar a planta no sol. A gente não deve colocar mudas que vão enraizar no sol. Por quê? Porque elas ainda não têm raízes. E se a gente colocar no sol, o sol pode acabar queimando e apodrecendo a planta. Qualquer muda deve ser enraizada na sombra. Aí depois é que a gente vai colocar no sol. Mas se tiver na proteção, como aqui em minha casa tem um plástico, um local de plantas de sombra que pega sol. Então, tem um plástico para proteger. Esse plástico ele vai impedir de queimar a planta. Sendo nesses tipos de locais, pode. Mas não você colocar para os raios solares tocar na muda, porque vai dificultar. Além de deixar a planta queimada, porque a planta não tem raízes para se hidratar, ela vai queimar. Pode ser que ela já apodreça e vocês não tenham um bom resultado. Então, enraizamento de qualquer planta na sombra. Quando enraizar, bota no sol. Outra coisa também que vai prejudicar, e tem muita gente que pergunta, e aí você fez a muda agora e esqueceu de dizer se molha ou não molha. Eu já costumo fazer as mudas com o substrato úmido. E não há necessidade de vocês ficarem molhando logo no início, porque ela não tem raízes. Vocês precisam ter cuidado. Enquanto o substrato estiver úmido, não molha. Só molha quando o substrato estiver totalmente seco. O encharcamento é o que faz apodrecer. Todas as vezes que as nossas plantas passam por uma fase de encharcamento, fica propícia a receber mais contaminação, tanto por pragas e também por questão de fungos, bactérias, essas coisas aí que pode fazer com que a planta nem chegue a enraizar e apodreça. Então, vocês vão precisar ter cuidado na hora de molhar.
Tem pessoas também que perguntam sobre adubação, se pode colocar. Para que colocar adubação? Não tem raízes, só coloca depois que a planta enraizar, e vocês vão observar. E aí vocês vão e colocam adubação. A adubação, principalmente se for a química, é coisa forte e vai acabar matando a planta. Tenha cuidado na hora de fazer esse tipo de procedimento. Fazer replante também não é indicado. Vocês mal enraizou a planta, surgiu 2 raízes, já quer replantar. Espere a planta formar um agrupamento de raízes maior para que vocês façam. Então, seguindo essas dicas, tem mais dicas, só que essas são as principais. Saber retirar, não tocar no ferimento, não plantar na mesma hora, sem fechar o ferimento, não colocar diretamente no sol e não encharcar. São essas 5 dicas de ouro, e ainda eu coloquei uma bônus, né, para vocês. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que vocês consigam ter bom enraizamento nas plantas de vocês, assim como eu tenho nas minhas. De 10 plantas que eu coloco para enraizar, geralmente eu consigo enraizar as 10, e quando eu perco é uma. Porque hoje eu já sei essas coisas que eu já deveria ter aprendido faz tempo. Mas logo no começo, quando eu fazia mudas de suculenta, principalmente de cacto, eu perdia bastante. Porque eu agoniada, já queria fazer logo as mudas, colocava diretamente no mesmo dia, já molhava, pensando que ia ajudar, e acabava atrapalhando. Mas a gente aprende assim, é perdendo que a gente aprende. E vai observando, perdi porque fiz isso, aí você já, da próxima vez aquilo você não faz mais. E assim a gente vai conseguindo melhorar o cultivo das nossas plantas. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.